vez, o Inove Milho prova aquilo que é a dinâmica deste setor e a dinâmica dos produtores de milho. E essa dinâmica hoje foi consubstanciada na assinatura de um protocolo entre cerca de 15 instituições de ensino superior e politécnico e o Inove Milho para a concretização de estágios de alunos e trabalhos de mestrado e doutoramento aqui nas instalações do Inove Milho. O protocolo com a Nova é um bocadinho no mesmo sentido, embora seja mais abrangente em termos de atividades agrícolas, não é? Portanto, abrange a AOP e a AMPOC também, mas no fundo é trazer um bocadinho para a temática da agricultura uma universidade que, tanto quanto eu sei, não tem no seu seio nenhuma instituição de ensino agrícola. Portanto, isto mais uma vez demonstra a importância e a curiosidade, digamos, que o setor agrícola está a ter junto de universidades tão prestigiadas como é o caso da Universidade Nova, que é das principais universidades deste país. Hoje em dia, cada vez mais, as instituições de ensino superior não são só instituições de formação de pessoas e produção de conhecimento. São instituições cuja missão e obrigação, diria eu até, é trabalhar diretamente com a sociedade, não é? E, portanto, neste caso, com as grandes associações, as 3 grandes associações de produção de cereais do país, e trabalhar de uma maneira que, enfim, vou usar um termo que é muito conhecido, mas é muito importante, que são através de agendas colaborativas, não é? Temos que pensar que os problemas e essas agendas devem ser feitas pelas associações, pelas pessoas que estão no terreno, pelos agricultores, que têm eles próprios já conhecimento, não é? E muito conhecimento, não só dos problemas, como de formas de os solucionar. O que é que a Universidade pode trazer? Pode trazer outros níveis de conhecimento, pode trazer investigadores e pode trazer uma coisa que eu acho que é decisivamente importante para o tipo de questões complexas que temos hoje, que é a interdisciplinaridade. A experiência que nós temos aqui a decorrer no campo do Inove Milho tem a ver com o acompanhamento da atividade microbiológica, da atividade e da diversidade microbiológica associada à implementação da técnica de sementeira direta. A grande vantagem de fazer o estudo aqui neste contexto é porque, de facto, há disponibilidade de termos um campo de controle em que se continua a fazer a mobilização tradicional do solo e depois campos com sementeira direta de várias idades. Uns que entraram em sementeira direta há 1 ano, outros que entraram em sementeira direta há 4 e, portanto, isso vai nos permitir não só fazer o estudo comparativo dos vários tipos de mobilização, como perceber a dinâmica da evolução e das mudanças ao longo do tempo. Nós temos aqui no Inove Milho um ensaio que contém vários consórcios de bactérias. Estas bactérias possuem diferentes mecanismos que ajudam a promover o crescimento do milho. Nós temos o milho irrigado a 100%, temos milho irrigado a 50% e milho sem irrigação artificial. E o que nós pretendemos é que quando as plantas nestas situações, nas 3 situações, estão inoculadas com este consórcio de bactérias, as plantas não tenham uns efeitos tão severos da quebra ou da falta de água nessa produção. Vimos aqui apresentar um trabalho que vamos realizar na próxima campanha, que esta campanha já não foi possível, de estudar a saúde do solo do ponto de vista da decomposição. Portanto, vamos olhar para o solo como uma medida integrada, como se fosse medir a febre, portanto, tentar encontrar um padrão comum. E para isso vamos usar um dispositivo muito interessante, que são os saquinhos de chá, que irão ser enterrados nos solos. Exato, nos diferentes tratamentos que iremos comparar e, portanto, vamos avaliar a medida da decomposição em cada um dos solos para avaliar a saúde do solo, dependendo com os diferentes tratamentos. A Dardico está aqui a ensaiar a cultura da ervilha como antecedente cultural da cultura do milho. Por experiência própria, até porque trabalhamos aqui no Vale do Sorraia já há aproximadamente 20 anos a fazer ervilhas, e temos vários agricultores que, na sua rotação cultural do milho, introduzem a ervilha. A ervilha tem capacidade de fixar mais de 90 unidades de azoto atmosférico e, através do rizóbio, através da parceria que faz, digamos assim, com a bactéria do rizóbio no solo, tem a capacidade de fixar essas unidades, sendo que grande parte para consumo próprio, mas os mesmos estudos dizem-nos que cerca de um terço do azoto que é fixado pode ficar disponível para a cultura seguinte, uma vez retirada a cultura da ervilha. Portanto, estamos a falar de valores que poderá andar na casa das
das 30 unidades. Num ano como este, em que os fertilizantes dispararam, essas unidades tornam-se extremamente importantes, sendo quase praticamente a custo zero. Tivemos a apresentar o Field Commander, que é um sistema de controle e de monitorização de pivôs e que permite adaptação não só a quadros digitais como este que temos aqui e que está instalado aqui em 9 milho, mas também para quadros eletromecânicos ou mesmo de outras marcas, que é instalado na última torre e permite fazer o controle e a monitorização completa do pivô a partir daí. Como está alojado na nuvem, permite o acesso a partir de uma página de internet, de uma aplicação no smartphone e ter avisos de qualquer anomalia que exista ou inclusivamente fazer comandos, paragens, arranques, mudanças de sentido, carregar tabelas de taxa variável de aplicação. E hoje, como solução tecnológica dentro da agricultura digital, o que sobretudo nós viemos apresentar é aquela que nós chamamos um SOFIS, que é o Smart Orchard Fertile Irrigation System, que no fundo é um sistema de sensores modulares e personalizados que são desenhados à medida de uma necessidade agrícola, de acordo com as especificidades e as necessidades de exploração de cada fração agrícola, neste caso para o milho, e que no fundo com estes sensores nós podemos ter sensores tanto a nível do solo como a nível do ecossistema planta ou das condições atmosféricas, sempre aqui na tentativa de solucionar um determinado problema e resolver em tempo real aquilo que são as condições, vamos dizer assim, que se passam a nível de campo. Nós no Instituto Superior Técnico, no decurso do último ano, desenvolvemos uma aplicação que pretende auxiliar os agricultores, sobretudo aqueles que ainda não dispõem de ferramentas tecnológicas para fazer uma avaliação do estado das suas explorações e concretamente dos solos, que no fundo utiliza unicamente o telemóvel como forma de recolha de dados e depois de visualização de resultados, de recomendações que depois podem implementar na sua atividade. A ideia da ferramenta é que com o telemóvel e com fotografia digital, auxiliada pelos dados à nossa disposição do satélite, nós já somos capazes hoje de dar boa informação quanto a indicadores de solos que qualquer agricultor compreende, como a matéria orgânica, a disponibilidade de azoto, de fósforo, etc. E a nossa aplicação permite fazê-lo para o nosso país a partir de dados que já existam, mas que naturalmente esperamos que ela venha também a crescer à medida que mais agricultores a utilizam, uma vez que quanto mais uso tiver e mais validação pelos agricultores, também melhor ela será. A ferramenta chama-se VirtuaCrop, temos um site www.virtuacrop.com e qualquer agricultor que queira experimentar a ferramenta já no estado atual só tem que ir ao nosso site e registar-se. Eu diria que em termos de futuros e em termos estratégicos para aquilo que é a agricultura nesta nossa região do Ribatejo, mais concretamente em Cruz, é fundamental este trabalho que está a fazer, envolvendo as universidades, envolvendo os técnicos, envolvendo os cientistas e acima de tudo envolvendo aqueles que estão no terreno, que são os nossos agricultores, que têm um conjunto de dificuldades associadas à sua produção agrícola e que convém encontrar de facto soluções tecnológicas, soluções inovadoras, no sentido de nós podermos de facto sustentar aquilo que é a nossa produção alimentar. O que ficou hoje patente na assinatura destes protocolos foi precisamente a necessidade de continuar a evoluir e de continuar a dar às universidades que a parceria necessária para ter know-how e para continuar a desenvolver este setor, o setor dos cereais, que é de extrema importância. Sem conhecimento e sem a agricultura estar aliada ao conhecimento, não conseguimos progredir. Eu, em primeiro lugar, quero felicitar a Ampromísio e 9 Milho por terem vindo a fazer um percurso em crescendo de ligação com a academia. Hoje tivemos aqui uma representação muito significativa das várias instituições do ensino superior a fazerem um protocolo com este centro de investigação, fazendo uma ponte direta da produção de conhecimento e desse conhecimento fazê-lo chegar aos produtores. Não é garantida a produção de alimentos na Europa se não houver alguma intensificação da agricultura no espaço europeu. Isso é uma consequência ou uma evidência da situação que estamos a viver, e a política nem sempre se adapta convenientemente ou a tempo e horas para ir ajustando as suas próprias definições e orientações e criando os mecanismos para salvaguardar alguma situação de perda, como aconteceu com a seca, que não foi alvo
de medidas concretas que permitiriam salvaguardar muitos desastres que, entretanto, já ocorreram. E agora há uma ameaça muito grande, que tem a ver com a energia, em particular com a energia, que pode, inclusivamente, impedir que culturas como o milho e outras tenham viabilidade se os preços da energia não forem ou controlados, ou então o preço do milho ter que ir para valores que não é provável que aconteça, porque o mercado internacional conseguiria, enfim, substituir-se à produção nacional. Por isso, há de facto a necessidade de fazer uma conjugação da criação de conhecimento, da divulgação desse conhecimento e de uma política adequada para que a agricultura mantenha o seu principal dever, que é produzir alimentos. O setor dos cereais é um setor importante para Portugal. Hoje representa 18% da nossa capacidade para alimentar os portugueses e as portuguesas, e a Estratégia Nacional para os Cereais quer elevar esta percentagem perto dos 38%. E corroboram para isso um conjunto de objetivos, de indicadores que vão ser trabalhados com o setor, que estão a ser trabalhados com o setor, desde logo a inovação, o desenvolvimento tecnológico, o melhoramento de sementes, a capacitação, o uso eficiente dos recursos para poder melhorar o rendimento e diminuir os custos de produção, mas depois há aqui um fator que é determinante e que está nesta estratégia dos cereais, que é a criação de uma interprofissional onde consigamos ter todos os elementos da cadeia de maneira a que possamos valorizar cada um deles e que cada um assuma a sua responsabilidade para a persecução destes objetivos a que o setor se propõe.